Avenir de Ares foi um cavaleiro de ouro do futuro alternativo, onde Hades e seus espectros saíram vitoriosos ao final da Guerra Santa contra Atena. Tendo sido um dos sobreviventes do conflito, ele voltou no tempo até a época da Guerra Santa que ocorreu em meados do século XVI, onde se tornou um valoroso aliado de Hakurei de Altar e Sage de Câncer, bem como do Santuário, até a sua morte. Eleve o caos, Cavaleiros da Amazonas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no CDZ do Zodíaco. Você já ouviu falar em Avenir de Ares? Já ouviu alguma história dele? Não? Então esse vídeo aqui é perfeito para você. Eu faço aqui no canal uma série que chama Eu Te Apresento um Cavaleiro, que são cavaleiros pouco conhecidos, mas com uma história e um poder muito bacana. Então eu acho bacana trazer essas histórias aqui para você, vocês também gostam muito, e a história de hoje é de Avenir de Ares. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. CDZ do Zodíaco. Bom, falando um pouco da personalidade de Avenir de Ares, Avenir, como a maioria, se não todos os cavaleiros de Ares, né, tinha uma personalidade muito tranquila, uma aparência serena, que tudo isso mudou quando em sua era a Guerra Santa devastou o mundo, né? A Guerra Santa contra Hades devastou o mundo e isso mexeu um pouco com ele, se tornou uma pessoa muito isolada, uma pessoa que criou uma raiva muito grande, um ódio gigante com relação a Hades, com relação aos irmãos, né, os deuses gêmeos, Hipnos e Thanatos, e ao exército, os espectros de Hades. Com relação a Atena, ele a idolatrava. A relação de Avenir com Atena era de idolatria. Ele se botava na frente de qualquer perigo para proteger a sua deusa. Que isso ele se achava um escudo para Atena, por ser da primeira casa do Zodíaco. Ele acha que o Cavaleiro de Ares tinha que ser um escudo tanto para Atena como para seus companheiros. Então ele não se importava de pôr sua vida em risco se fosse para salvar a vida de sua deusa. Quando Avenir volta no tempo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, só para contextualizar vocês, Avenir volta para o século XVI. O século XVIII é o século de Lost Canvas, que o Sage e Hakurei já são anciões, tanto é que o Sage já é mestre do santuário. Quando Avenir volta, ele volta para o século XVI, que é o século onde Sage e Hakurei são cavaleiros ainda disputando ali a Guerra Santa. Então ele tinha uma amizade muito grande com Sage e Hakurei e também criou uma relação muito bacana com Xion, porque ele criou um vínculo muito legal com os Muvianos. Ele não é Muviano, tá? Então ele se identifica muito com os Muvianos. Para quem não sabe, Muvianos é aqueles que tem umas pintinhas na testa. Mu, Xion, Kiki, Sage, Hakurei são todos Muvianos. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais lá para frente da amizade, um pouquinho mais da amizade e um pouquinho da relação de Avenir com Xion. Bom, falando um pouco da aparência de Avenir, Avenir era um homem alto, de pele morena, olhos castanhos claros e exuberantes cabelos brancos crespos. Embora relativamente jovem, Avenir tinha uma aparência madura e um certo aspecto sombrio, sendo estas características o que mais o difere dos demais cavaleiros de Ares conhecidos. Bom, agora falando um pouco do histórico, né, o passado de Avenir, como eu falei no início do vídeo, Avenir é um cavaleiro de um futuro alternativo, onde em sua era ele perde a Guerra Santa para Hades. E aí ele testemunha, né, a decapitação de Atena e o Grande Mestre. No meio ali do conflito, Atena e o Grande Mestre pedem para Avenir, os sobreviventes, ir para um lugar seguro, porque já estava quase todo mundo devastado. Então Avenir pega o Hyugo e mais 5 cavaleiros sobreviventes e levam para um local seguro. Depois de um certo tempo, ele retorna e presencia a decapitação de Atena e o Grande Mestre. Então, quando ele viu aquela cena e pegou a cabeça de Atena na mão dele, ele ficou devastado. Foi aí que uma ampulheta envolveu, né, o Hyugo, 5 cavaleiros e o Avenir, e aí eles voltam para o século XVI. Eles voltam no tempo. Por que o século XVI? Não é explicado. Como é que surgiu essa ampulheta? Também não é explicado. Mas aí acontece isso, talvez possa ser uma influência do deus Cronos, quem sabe, né? Voltam no tempo até o século XVI, mas na época dele de Avenir, ele presenciou aí a decapitação, deve ter sido uma imagem bem forte, né? Presenciou aí a decapitação de Atena e do Grande Mestre e isso o devastou. Bom, aí voltando, né, para o século XVI, Avenir surge de dentro da caixa da armadura de Ares. Deixa eu só fazer uma recapitulação. Eu já apresentei aqui no vídeo, nessa mesma série eu te apresento o Cavaleiro,
a história de Guategard de Ares. Guategard foi um cavaleiro de Ares também que foi dominado aí pelo mundo dos mortos, onde fez a revolução das borboletas do submundo do santuário, onde dominou, né, boa parte ali do santuário. E esses acontecimentos de Avenir são momentos depois dessa rebelião das borboletas. Beleza? Então, quando ele surgiu no século XVI, a galera ficou assustada. Falou assim, mas como? O Cavaleiro de Ares acabou de morrer, que foi o Guategard. E todo mundo estava com o pé atrás em relação a Ares, porque Guategard se tornou um pouco maligno no final. Depois sendo revelado toda a história. Se você quer assistir, eu vou deixar o link aqui nos cards para você ver o vídeo de Guategard de Ares. Então, quando a Avenir surge, fica todo mundo incrédulo ali, fica, meu Deus, o que aconteceu? Quem é você? O que você está fazendo aqui e tal? E aí ele explica, né, o que está acontecendo. Ele explica que ele é cavaleiro de Ares de verdade, que ele veio do futuro, que sua era foi devastada pela Guerra Santa, que o exército de Atena não conseguiu a vitória naquela Guerra Santa e que ele estava ali para auxiliar e ajudar os cavaleiros da época a ganhar a Guerra Santa. Porque qual era o intuito de Avenir? Era voltar no tempo para o século XVI, matar Hades e impedir que ele reencarne. E assim, talvez a sua era lá na frente tenha sido preservada. Como eu falei, ele queria preservar também a deusa Atena da época dele, que ele a idolatrava. Volta no tempo justamente para isso, para lutar ao lado dos cavaleiros da época, do recém-promovido Sage de Câncer, já era mestre do santuário nessa ocasião, quando Avenir surge. E aí ele volta no tempo justamente para ajudar os cavaleiros da época a derrotar Hades e assim selar sua alma para sempre. Em alguns momentos depois da aparição de Avenir, depois que explicou tudo, Avenir vai para a casa de Hades para proteger a casa do Zodíaco. Foi aí que ele enfrenta o stand de besouro gigante de Ciclope. E o Sage e o Hakurei estavam observando essa luta e viu que Avenir ele massacrou os espectros que ali estavam, sem remorso nenhum. E aí ele é chamado a atenção de Hakurei. Hakurei chama ele e fala, Avenir, você não pode lutar dessa forma. Um cavaleiro de ouro não pode ser impiedoso dessa forma. Tem que manter sempre a estratégia, a tranquilidade e a calma, a paciência. Principalmente que eram as marcas dos cavaleiros de Ares. E Avenir responde para Hakurei que não está se importando com isso. Que se ele morrer, tudo bem, o objetivo dele tem que ser alcançado, que é proteger Atena daquela época e selar a alma de Hades para sempre, para que a sua era seja protegida. Se isso custar a sua vida, não importa. Foi um golpe muito devastador que Avenir usou contra os espectros de Hades. Bom, algum momento depois aí do confronto de Avenir contra os espectros, Atena vai até a casa de Hades para conversar com Avenir. E Avenir fala para ela que ela não devia estar ali, porque é perigoso, estão no meio de uma guerra, então ela não devia sair dos seus aposentos para ir até a casa de Hades, que a casa de Hades é a primeira casa. E aí ela fala que ela não consegue ficar no quarto sozinha, ela não consegue ficar isolada nos seus aposentos enquanto seus cavaleiros estão lutando. E aí ela ficou curiosa e queria saber como é que era a Atena da época do Avenir, lá do futuro. E aí eles começaram a conversar, Avenir dizendo que a Atena da época dele era esplendorosa, que era uma mulher de muita garra, de muita fibra, que ele a amava, a idolatrava acima de tudo. E aí ele caiu na razão e afirmou para ela que as ações dele com certeza iriam influenciar lá no futuro, iriam influenciar na era do Avenir. Então, devido a isso, ele na era que ele estava do século XVI, ele daria sua vida, faria de tudo que fosse necessário para salvar a vida da Atena daquela época, do século XVI. Você aí que está assistindo o CDZ do Zodíaco, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativa logo esse sino das notificações e manda para os seus amigos. A partir dessa conversa que ele teve com Atena, as ações de Avenir dentro da série, né, dentro da Guerra Santa, ficou um pouco desconhecida, sabendo que ele lutou ao lado de Francisca de Touro, que foi outro cavaleiro, que eu trouxe a história aqui nessa série, eu te apresento o cavaleiro, então tá bem legal, vale a pena você ver. Ele aumentou muito a amizade que ele tinha com Hakurei e Sage, conversando bastante em rodas ali, em fogueiras, né, que eles faziam, eles conversavam, eles perguntavam pro Avenir como é que era o futuro, como é que era a Guerra Santa, como é que era os Cavaleiros do Futuro, e eles conversaram ali, muito legal essa interação de Avenir com principalmente Sage e Hakurei, e também ele criou assim, um apego muito grande com o povo muviano. Quando ele escutava as histórias do povo muviano, que eram calmos, restauradores de armadura e tudo, ele ficou muito tentado, ficou muito feliz, né, com essas histórias e gostou muito do povo muviano. Tanto é que ele pediu
que assim que ele morresse, ele queria ser enterrado em Mu. Olha só uma curiosidade. O nome do país onde nascem os Muvianos é Mu. Por isso que chama-se Muvianos. E aí é o nome também do Cavaleiro de Ares da saga clássica, né? Então ele pediu para ser enterrado em Mu, porque ele gostou muito da história dos Muvianos. E aí um pouco mais para frente, Avenir perde a vida, concluindo o seu desejo, que era ser o escudo de Atena. Atena é atacada e ele se mete no meio e recebe o golpe ali, evitando assim que Atena morresse, e ele salva Atena daquela época como ele sempre quis. Posteriormente, né, com Avenir já morto, foi feita a vontade dele, foi enterrado em Mu, né, junto com a armadura de Ares. É aí que eu me pergunto, ele foi enterrado junto com a armadura de Ares. E aí eu me pergunto, poxa, não ia ter mais Cavaleiro de Ares durante a eternidade? Porque se enterra a armadura é uma só. A armadura ela é milenar. Não existe outra armadura de Ares, não existe outra armadura de Touro, de Gêmeos, não. Se enterraram a Avenir com a armadura de Ares, ele estava basicamente aposentando a armadura de Ares. Me corrijam se eu estiver errado. Então achei isso aí um pouco errado. Mas tudo bem, ele foi enterrado junto com a armadura de Ares. E aí, depois, posteriormente, com anos, né, se passaram, o local onde ele foi enterrado foi perdido. Acha-se que o Tibete nasceu ali em cima desse lugar. Beleza? Posteriormente, conforme seu último desejo, seu corpo, junto com a armadura de Ares, foi enterrado no continente dos Muvianos por Hakurei Sage, acima de um vilarejo que seria vigiado tanto pelos cavaleiros da sua época do futuro, como por cidadãos. Todavia, após o término da Guerra Santa, o local de seu sepultamento fora dado como desaparecido, como nem mesmo os gêmeos Muvianos foram capazes de reencontrá-lo, acreditando que fora totalmente engolido aí pelo Tibete. Após mais de 2 séculos em silêncio, Avenir conseguiu finalmente contactar o mundo exterior, após transpassar o selo feito por Kairos. O único capaz de ouvir foi o jovem Muviano Xion, devido ao seu talento anormal por sua convivência em ouvir os espíritos das armaduras que restaurava. Por constantemente enviar seus pensamentos para o jovem, que era acometido por pesadelos, Xion firmou o compromisso de atender seu chamado, algo tanto Sage e posteriormente Hakurei decidiram finalmente aceitar o nomear o Cavaleiro de Ares, que devido a isso o Avenir se tornou mestre de Xion, porque ele conversava com Xion o tempo todo. Dizem até que foi Avenir que ensinou as técnicas que Xion sabe, extinção estelar, revolução estelar, e por isso que Xion adquiriu esses conhecimentos devido a essas conversas que ele tinha com o Avenir. E aí o Sage, isso já era do século XVIII, o Sage e o Hakurei o nomearam então Cavaleiro de Ares daquela época. Bom, e as técnicas que Avenir usava era a revolução estelar e a extinção estelar. Não tem nenhum relato de que Avenir usava tanto a muralha de cristal ou outro tipo de poder apresentado por Mu ou por Xion. Mas, como eu falei, há índices, há evidências de que quem ensinou essas técnicas pro Xion foi o Avenir, através de seus conhecimentos, através dessas conversas que ele tinha com o jovem Muviano. Então, Avenir só apresentava aí revolução estelar e extinção estelar. Bom, eu quero trazer aqui também agora para vocês algumas frases do Avenir de Ares. São frases bem bacanas, bem marcantes, que tem a ver com tudo que eu já falei aqui para vocês também, beleza? Abre aspas. Eu sou o Cavaleiro de Ares legítimo. Eu sei que isso parece suspeito, mas sei o quão feroz uma guerra santa pode ser e do quão estão desesperados. Mas permita-me expressar o meu desejo. Desejo lutar a seu lado. Eu quero acabar com seu lamento, Deus Atena. Quero derrotar Hades de uma vez por todas, para que ele não reencarne mais. Se não puder me conceder isso, então eu lhe imploro, destrua esses 2 deuses da Guerra Santa, pelo bem do nosso futuro. Com essa frase aí ele fala na hora que ele surge, né, da armadura de Ares lá, que estava todo mundo desconfiado, que ele se apresenta para Atena e para o Sage e o Hakurei já no século XVI. Uma outra frase dele, abre aspas. Estão enganados, espectros. Eu escapei da morte. Eu sou o homem que vivia no futuro que vocês destruíram. Extinção estelar. Bom, essa aqui ele fala justamente naquela parte dos espectros que ele enfrenta stand de besouro e gigante de ciclope, né? Que ele fala com um golpe só, ele elimina todo mundo que tá ali. Uma terceira frase, vamos lá. Não é que eu não confio em vocês. É só que, como Cavaleiro de Ares, o guardião da primeira casa zodiacal, supõe-se que eu deva ser o escudo que se sacrifica pelos outros. Tudo o que eu quero é cumprir meu dever plenamente, para destruir Hades e seu exército de uma vez por todas nesta era. Aí mostra o pensamento dele com relação à primeira casa do zodíaco, que é, como eu falei, um escudo
perante o santuário, o escudo perante os inimigos. E aí ele morre justamente sendo esse escudo para Athena. Então, bem bacana. E para finalizar, uma última frase aí. Tenho o pressentimento que mudará o hipotético futuro, te asseguro. Aquele tempo não ocorrerá mais. Perdão por não poder proteger seu mundo por esta razão. Te protegerei neste tempo. Essa frase ele fala na hora que Athena vai lá visitar ele na casa de Ares, que ele conversa com Athena. Então, são frases bem bacanas que mostram que Avenir aí era realmente um ótimo cavaleiro. Bom, vamos aqui para algumas curiosidades de Avenir. Avenir foi o primeiro cavaleiro humano a aparecer na franquia, já que Guategard não era considerado humano, né? Como eu falei lá no vídeo de Guategard de Ares. E também Avenir, ele foi o primeiro cavaleiro de uma pele negra a aparecer dentre os cavaleiros de ouro. Foi Avenir com uma pele um pouco mais negra e cabelo branco. Uma outra curiosidade é que a história de Avenir rompe a história que é contada clássica, né? Porque dizem que Athena sempre venceu a Guerra Santa. E a história de Avenir mostra que não. No futuro distante, no futuro desconhecido, o grupo de Avenir é derrotado pelo exército de Ares. Bom, pessoal, para finalizar, vou falar aqui para vocês aonde que vocês podem encontrar referências de Avenir. Vocês que têm os mangás de Lost Canvas, dos Gaiden, né? Vou falar aqui para vocês onde é que Avenir aparece. Aí vocês vão ler mais, né? E se interagir um pouco mais da história de Avenir. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá, ó. Ele aparece no Gaiden 13 e 14, tá? No 13 ele aparece no capítulo 77, capítulo 78, no capítulo 78.5, aí ele volta a aparecer no Gaiden 14, no capítulo 79, nas páginas 29 e 30. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre Avenir de Ares. Ajude a fortalecer o canal, deixando o like no vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho. Deixa aqui nos comentários que outro cavaleiro vocês querem que eu traga a história aqui para vocês. Tem muito cavaleiro aí para explorar, muito cavaleiro para vocês conhecerem. Elias de Leão, tem os cavaleiros de Next Dimension, Kaiser, Ox, Cortador da Morte, enfim, vários cavaleiros que muita gente não conhece, que eu posso trazer a história aqui pra vocês. Beleza? E você? Já sentiu o Cosmo? O DJ Dinho toca, o povo se levanta, ninguém fica parado, até a mãe dele dança.